Agora sim. Boa noite a todos, aqueles que eu já estava interagindo aqui no começo, aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos para o episódio número 2 da nova temporada, 11ª temporada de reflexões sobre a vida e os rumos da nossa vida. E voltamos para 2025 com uma força total e muito feliz por ver a presença dos familiares e dos amigos, os velhos amigos, já se tornaram velhos amigos, imagina, que têm frequentemente participado da nossa live de reflexões, né? Eu queria, já de imediato, colocando aqui para você o nosso slide da nossa identidade visual da 11ª temporada, e escolhemos esse título que Gatinha e eu achamos aqui bem significativo para nós e esperamos que seja para vocês também. Imagens que falam ao coração. Vocês receberam aí, todos que participam aqui de alguma forma, receberam esse convite, ou vindo de alguém, de algum amigo, ou de nós mesmos aqui, porque participamos do grupo. E esse convite releia em alguns momentos, porque ele deixa bem claro o propósito pelo qual numa quarta-feira à noite, a gente deixa tudo o que a gente está fazendo e às 20h42, alguns já entram antes, é bom porque eu coloco sempre alguma música ali para a gente estar ouvindo, assistindo muitas vezes, mas a gente para tudo e vem para uma reflexão de vida que está nesse texto explicando que nós queremos ser pessoas melhores e por isso a gente busca a palavra de sabedoria da Bíblia para direcionar a nossa vida. Vocês sabem que eu coloquei aqui, olha, nessa parte do texto, vou até repetir aqui para vocês. Essa nova temporada tem como propósito trazer imagens que nos tragam conhecimento, esperança, confiança, motivação na vida, decisão, ação, percepção do que está ao nosso redor, compreensão com as pessoas que também estão ao nosso redor, direção e orientação na vida e, sobretudo, fortalecimento da fé. Esta é a proposta para essa nova temporada e a gente já está no episódio 2. Eu queria lembrar aqui a vocês que esta temporada de imagens que falam ao coração, nós sempre teremos duas coisas que são muito significativas para nós. Primeiro é uma imagem. Hoje está em branco aqui, porque logo, logo vocês conhecerão a imagem de hoje. A gente seleciona uma imagem, mas também um texto da palavra de sabedoria da Bíblia. Inclusive, já comentamos com vocês aqui. Quem perdeu esses detalhes, pegue na gravação que está ali no grupo de WhatsApp sobre essa Bíblia ilustrada, simplesmente maravilhosa. Aliás, Gustavo, ela é uma Bíblia para adultos, mas evidentemente as crianças vão adorar. Completamente ilustrada. E uma versão maravilhosa, descoberta pela Gatinha, publicada na Espanha, acho que em 2023, coisa recente, e trazida para o Brasil agora numa versão em português, no final de 2024, agora, no ano passado, né? Uma versão maravilhosa. E eu estava comentando o seguinte, amigos, que essa temporada ela está utilizando dois pilares, estavam ilustrados naquele slide ali, que são pilares que fundamentaram e fundamentam até hoje o desenvolvimento humano, que é a imagem e a palavra, ou as palavras, né? E quando a gente une imagem e palavra, isso sempre fez parte, olha, de tempos antigos. Imagem e palavra fez parte do desenvolvimento humano. Aliás, a gente estava vendo aqui o Nicholas, com certeza a história de desenvolvimento dele, desde pequenininho, começam assim, né? Com a imagem que ele vai vendo dos pais, do seu ambiente, das palavras que ele vai ouvindo, mamãe, papai ali do lado, e assim a gente tem a Gabizinha na nossa família também, bem novinha, que a gente vê que vai sendo assim, crescendo na sua vida, na sua maturidade, e todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, em todas as épocas, tiveram esses dois pilares, a imagem
e a palavra. E aqui, todos os amigos que estão presentes aí, que alguns assistiram, a maioria já ao primeiro episódio, onde eu dei uma introdução sobre isto, nós estamos nesta temporada justamente. Opa, deixa eu fazer aqui um, um rápido ajuste, já volto de novo com a mesma imagem para vocês. Agora sim. Olha, nós estaremos durante toda essa temporada, vamos ver quanto tempo ela vai durar, está bem? Sempre trazendo uma imagem e um texto da palavra de sabedoria da Bíblia, que tragam para nós uma inspiração de vida, né? E aqui está, queria começar comentando um pouquinho a imagem da semana passada para fazer um link com a de hoje. Vocês viram, né, uma imagem inspiradora, que foi um print de um software que utilizamos no dia 19 de janeiro desse ano. Gatinha e eu estávamos ali na praia, minha mãe, minha irmã também, e utilizando esse software de inteligência artificial no celular, a gente extraiu essa foto que é um print, é uma imagem real do céu, tinha os pontinhos ali todos, e esse software permite com uma ilustração aumentada no determinado ponto onde estava Júpiter e onde estava Vênus, onde havia esse alinhamento entre os dois planetas, ele usa essa imagem aumentada para poder ilustrar aquilo que a gente está vendo exatamente no céu. E a gente aproveitou para pegar essa imagem, que foi a imagem principal da semana passada, para comentar um pouquinho sobre as maravilhas que Deus fez no universo. Então tá aqui, eu comentava agora há pouco, eu sei que alguns já até baixaram esse aplicativo no celular, Skyview, você aponta para o céu e vai identificando todos os pontos, seja uma estrela, seja a estação espacial ou o telescópio Hubble, por exemplo, e ao mesmo tempo identificamos planetas. A visão da Terra, da onde você estiver, vai ser identificado para você ver ali para frente. Então, você coloca aqui a ilustração, deixou o céu totalmente limpo, e é mais ou menos isso que esse aplicativo faz, né? Ele consegue limpar para nós e a gente vai identificando cada pontinho. E foi nesse contexto que a gente identificou o alinhamento entre esses dois planetas, precisamente no dia 19 de janeiro. Com base nisso, nós tivemos aí uma reflexão espiritual muito importante, que utilizou esse cenário que eu estou aqui contextualizando da semana passada, um texto, né, a imagem e o texto, sempre comentando aqui a imagem e a palavra, que é um texto fantástico. Amigos, quero relembrar, um texto para a gente guardar no coração, na nossa vida, na nossa memória, ter gravado, porque ele é espetacular, né? Livro de Coríntios, capítulo 2, 9, como está escrito: as coisas que o olho não viu, olha só, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, expliquei que a palavra aqui em grego denota a mente humana, né? Não passou na mente, na imaginação do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí a gente fez uma reflexão em cima disso, considerando esse texto ele é tão rico porque ele traz aí, por exemplo, dois dos nossos principais sentidos, de onde nós captamos tudo que tem no universo, a visão, a audição, mas também ele menciona algo que está na nossa mente, presentes de Deus para os seres humanos, né? A visão, a audição, a imaginação, ou podemos até ilustrar de uma outra forma, né? A imagem que o olho vê, o som que o ouvido capta e o pensamento que o coração, no sentido de mente, de centro da captação humana, do processo humano, que é a mente, é o pensamento, nada disso que a gente já viu, ouviu, ou que passou na imaginação humana, pode se comparar com aquilo que Deus está
nos reservando para a eternidade. Por isso falamos um pouco do planeta Terra e do universo. Que coisa maravilhosa. E agora eu queria dizer a vocês o seguinte: e a nossa imagem e o nosso texto de hoje? Eu queria trazer aqui de imediato o nosso texto, que é o mesmo da semana passada. Nós vamos nos ater nesse mesmo texto. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O texto será o mesmo. Aliás, um comentário aqui em vocês, deixa eu aproveitar, sempre dar uma espiadinha aqui em vocês. Hoje, Gatinho usou até uma expressão muito legal, que é assim, é impressionante como às vezes, um verso da Bíblia, né? Um capítulo dividido em versos. Um verso pequeno como esse que eu mostrei aqui para vocês, pode ter tanta profundidade de pensamento, de verdades que Deus quer transmitir a nós. E a gente pode ir vendo sobre vários ângulos. Por isso que nós utilizamos logo de início nessa temporada esse texto, que é um texto para a gente guardar no coração o tempo inteiro, mas sobre dois ângulos. O primeiro foi da semana passada e o segundo será a partir de agora, deste momento. Uma abordagem à luz do contexto que está nesse capítulo, segundo capítulo deste livro. Neste contexto, a gente pode captar algumas verdades assim muito profundas. Por isso, voltamos a esse texto, dizendo aqui a vocês que hoje o texto será o mesmo. E a imagem, eu trago aqui a imagem, eu até comentei hoje no grupo lá, né, da astronomia, com aquela foto de Vênus e Saturno, a arqueologia. E esta é a nossa imagem de hoje para nos dizer algo ao nosso coração. Você está vendo aí um pedacinho do sítio arqueológico da cidade de Corinto, na Grécia. Portanto, ruínas arqueológicas de Corinto. Vamos fazer uma coisa. Eu tenho aqui comigo, para a gente reforçar a nossa imagem. Amigos, está aqui a foto ao vivo, impressa aqui, e eu vou deixá-la do nosso lado aqui, como a gente fez na semana passada. Está bem aí? Está dando para ver legal? Essa imagem desse sítio arqueológico da cidade de Corinto como referência para a gente não se esquecer. Depois eu mando para você também lá no grupo do WhatsApp. Amigos, por que estamos utilizando esta imagem de ruínas de uma cidade tão antiga, que vem antes de Cristo? Bom, eu queria mostrar aqui para vocês até uma outra imagem. Aliás, antes de mostrar uma outra imagem, queria dizer a vocês que esta fotografia nós tivemos o privilégio de tirar. Estou até conferindo aqui, 1998. Gatinha, 1998. Puxa, como o tempo passa rápido. Nós estávamos dirigindo uma filmagem, você está vendo uma cena aqui de um clipe. Tenho a impressão que ali à esquerda é a Jéssica e a Andressa, e ali um dos meninos aliás, o menino que representou justamente o apóstolo Paulo, uma produção infantil de arqueologia para criança, de histórias bíblicas ali à direita. E nessas ruínas, essas são as colunas da Acrópole. A Acrópole, na Grécia Antiga, é a parte mais alta da cidade, onde tinha o templo, um centro também político, os principais prédios que ficavam ali na parte mais alta da cidade. E ali é a parte mais elevada mesmo, da Acrópole de Corinto. Essa foi uma foto muito especial, fui buscar, eu lembrava dela e eu consegui encontrá-la essa semana. Eu vou colocar mais uma outra aqui para vocês. Podem ver lá no fundo, pelo tamanho da anterior, observem aí o tamanho das crianças, né, já mais juvenis, o tamanho dessas colunas, que é o que restou
da Acrópole, dessa parte da Acrópole. Quando você vê lá no fundo, você vê um pouquinho mais das outras partes aí da cidade, das ruínas arqueológicas. Aqui estão as crianças no momento do videoclipe que foi gravado. Esse era o projeto, era um CD, um DVD e tudo mais. Aliás, eu estou com ele aqui, com algumas imagens impressionantes, como, aliás, se um dia tá aí, precisamos fazer um tour, uma viagem pelos lugares bíblicos na Grécia. Quantos iriam? Confirmado aí, todo mundo? Alguém não iria? Não? Se alguém não quiser, se manifeste agora, mas acho que todos positivamente. Agenor, até você iria nessa viagem com a gente. Você ficou na última aí, mas, ó, positivo. Gostei de ver, até o Agenor iria. Mas nesse encarte de CD que a gente estava relembrando, nem tenho mais como. Preciso achar um aparelho, conseguir encontrar um aparelho aí na internet, porque não conseguimos mais ouvir o CD. Mas esse encarte ele é repleto de imagens do sítio arqueológico aqui no centro, claro, está na cidade de Atenas, aquelas imagens clássicas e muito interessante esse projeto. Mas fomos buscar essas imagens da arqueologia das ruínas de Corinto por um motivo muito simples. Este texto que nós consideramos o principal na semana passada e nesta semana foi um texto inspirado por Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, justamente como uma mensagem destinada aos cristãos da cidade de Corinto. Olha, nós estamos falando aí de, sei lá, aproximadamente o ano 50 depois de Cristo. E naquela ocasião, mas antes a gente até avançar um pouquinho para aquela ocasião, eu queria ainda mostrar um pouquinho perdão, um pouquinho das imagens sobre um outro ângulo. Veja que sítio arqueológico lindíssimo, né? Por isso que eu estou comentando aqui que a gente precisa fazer essa visita aí pelos lugares bíblicos. Hoje, ainda no atual, para a gente dar uma percorridinha na época em que Paulo escreveu esse texto, essa é uma foto de satélite que você pega ali essa parte da Grécia, onde está a cidade de Corinto. Eu vou usar o meu mouse, acho que está aparecendo aí para vocês, né? Fazer um movimento aqui, olha. Aqui, onde vocês podem ver que dá para parecer que é uma cidade mesmo, diferentemente do campo, né? Aqui é a cidade de Corinto. E para a direita desta foto, você está vindo ali da cidade de Atenas. Então, quando você vem de Atenas para Corinto, você faz esse trajeto. E vocês observem que houve um corte interessantíssimo aqui, nessa parte do continente, que fez com que o lado esquerdo se tornasse até uma ilha, porque o mar aqui foi cruzado. Isso aqui foi criado pelo homem e feito um corte para poder haver uma conexão quase que mais ou menos, Gatinha, como o canal do Panamá. A única diferença em relação ao canal do Panamá, que no canal do Panamá tem aquele desnível e tal, e aqui não há esse desnível, então um navio, uma embarcação passa por esse canal que você está vendo aí, de um lado para outro, e aí conectou mais facilmente a Ásia com a atual Europa. A Grécia ficando aqui na Europa, evidentemente, mas as navegações que vêm do lado da Ásia podem utilizar isso. Esse é um canal interessantíssimo. Chama-se Canal de Corinto. E queria mostrar uma imagem agora desse canal. Olha que Legal. coisa impressionante. Passar por essa ponte é algo que impressiona muito. São algumas pontes, várias, tá? Nessa imagem aqui você tem a foto de uma ponte que é uma ferrovia, mas tem outras pontes ali para pedestres e para automóveis também. Aliás, o navio passa apertadinho ali, né, gente? Deu um trabalho imenso criar esse canal. E aí, com esse canal, a gente pode, de Atenas, chegar à cidade de Corinto hoje. Tá aí, cidade de Corinto. Estamos falando aí, sei lá, atualizando um pouco mais.
deve ter passado já de 60 mil habitantes, uma boa cidade, mas um- uma cidade muito importante no tempo antigo e hoje também, uma cidade bastante expressiva. E aqui eu queria comentar com vocês, olhando para esse mapa que vocês já conhecem bem uma parte, e antes, deixa eu comentar. Eu estava falando que estamos trazendo essa imagem de Corinto porque o texto que a gente leu e que a gente vai refletir um pouquinho mais agora, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo para os amigos que ele deixou na cidade de Corinto. Ele já não estava mais em Corinto, ele estava na cidade de Éfeso, que hoje fica na Turquia. Já até mostro para vocês aqui de novo. E ele resolveu escrever uma carta por alguns motivos muito, mas muito especiais para os cristãos que estavam em Corinto. E você vai entender melhor o motivo dessa carta e o porquê aquele texto ele escreveu, inspirado por Deus, da maneira como escreveu, considerando alguns aspectos. Vejam, o primeiro deles é o seguinte: por volta do ano 50, como eu comentei, o apóstolo Paulo ele fez a segunda viagem missionária. Aliás, ele fez quatro grandes viagens missionárias. Um dia a gente até fala um pouquinho mais sobre esse personagem e sobre essas viagens. E ele saía aqui de Israel, aqui da Palestina na época, Jerusalém, e foi fazendo um trajeto para o norte, para onde está o Líbano hoje, mais ou menos, aqui Antioquia, e depois você já passa para toda essa região que na época de Antioquia, Capadócia, que conhecida nos tempos bíblicos como Capadócia. Hoje a Capadócia é uma região da Turquia. E ele foi fazendo esse trajeto que vocês estão vendo aqui, como uma viagem missionária. Por onde ele ia, o apóstolo Paulo pregava sobre os ensinamentos de Jesus e foi criando comunidades cristãs, verdadeiras comunidades cristãs, igrejas cristãs, por onde ele passava. Aliás, pela Grécia, um dia a gente fala um pouquinho mais sobre Filipos, que lugar também muito interessante. E olha, Atenas, o apóstolo Paulo pregou em Atenas, há lugares específicos lá onde ele teria passado. E vejam que ele fez esse trajeto que eu acabei de comentar aqui com vocês, e aqui no meio, mais ou menos onde está a minha seta, aí acho que vocês podem ver, está ali o canal de Corinto, que fez uma travessia aqui para não ter que dar uma volta maior, né? E ele passou pela cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, ele pregou e fundou ali uma igreja cristã, de pessoas que passaram a seguir a Jesus e se preparar para a volta de Jesus. Que coisa maravilhosa. Ele passou ali 18 meses. 18 meses. E pregou, criou conexão com muitas pessoas e deixou ali aquela comunidade bem estabelecida. E depois disso ele terminou a sua viagem missionária. Imagine, levou bastante tempo nisto. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês, observem. De Corinto. Ah, ele foi para Éfeso, olha aqui, justamente a próxima cidade ali, que já fica na Turquia e posteriormente voltou para Jerusalém, e ali depois ele acabou fazendo a terceira e até a quarta viagem, que aí a quarta viagem ele não voltou e ele morreu em Roma. Essa quarta viagem terminou a sua história em Roma, mas é uma conversa para um outro dia. O interessante, amigos, que a cidade de Corinto do tempo antigo, e eu fui buscar uma imagem ilustrativa que descreve, e eu estou buscando contextualizar agora para a gente entender algum aspecto mais profundo do texto que vimos. Eu gostei muito dessa ilustração que remete muito ao que era Corinto nos tempos do apóstolo Paulo. Você imagine uma cidade assim muito rica, uma cidade que era um centro comercial da época. Aliás, pela posição que ela está ali, você imagina que vinham pessoas de muitas culturas e atravessavam por ali, então de várias regiões. Já foi uma cidade
da população da comunidade fenícia, por exemplo, que fazia parte dessa comunidade. Então, eles tinham muitos fenícios que passavam por ali, cada um com a sua cultura, e de outros povos também, cada um com seus deuses. Então, era uma mistura, uma miscigenação muito forte de culturas diferentes. Mas um centro comercial também significativo, um centro, inclusive, marítimo e até político. Então, vejam que tinha uma importância significativa, mas uma mistura de culturas muito grandes. E no meio disso, por ser esse centro de passagem marítima, também tinha os seus problemas, um local em que havia questões de, imagine, de prostituição, de adoração a deuses pagãos de toda a natureza, inclusive algumas adorações até com orgias. Era um contexto bastante desfavorável também ali na cidade de Corinto, do ponto de vista moral, e de outros aspectos que faziam da cidade uma cidade também complicada. Mas olha que curioso, mas foi nesse contexto que o apóstolo Paulo fundou uma igreja cristã com valores, com princípios cristãos, que vocês bem conhecem, que estão expressos ali hoje claramente no Antigo e Novo Testamento. E assim ele foi. 3 anos depois, e agora a gente começa a entender um pouquinho mais esse texto que nós lemos. 3 anos depois, quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, ele começou a receber notícias do que estava acontecendo com essa igreja cristã lá nessa cidade, com diversos problemas ali na cidade de Corinto. E muitos dos cristãos ali, não sabemos proporções, mas começaram a ter dificuldades e esfriar um pouquinho na fé, se misturar com as filosofias e culturas de outros povos, adoração com deuses. Alguns começaram a ter dúvidas em relação a temas que envolviam o cristianismo, por exemplo, até sobre ressurreição. E então o apóstolo Paulo, lá em Éfeso, resolveu escrever para tirar as dúvidas. Alguns mensageiros vieram de Corinto e conversaram com Paulo: olha, está acontecendo assim. Alguns até saíram da igreja. Olha que coisa, né? Desde aquela época, algumas pessoas foram enfraquecendo na fé e na compreensão. E ele resolveu escrever uma carta, na verdade foram duas. Nós estamos falando dessa primeira carta para tirar dúvidas, para fortalecer, para animar e tocar em alguns assuntos que eram delicados, porque em Corinto, nessa época, estava havendo uma avalanche, além de promiscuidade e outros problemas que envolviam o mundo desse centro comercial marítimo, mas também de filosofias humanas de toda a natureza. Sabe quando começam a vir com filosofias de vida do além, gente, do além. E daquelas teorias humanas sobre tudo quanto é tipo de coisas, inclusive de deuses que eles começavam, a cidade já adoravam. Imagine, pessoas de muitas culturas, com muitos deuses, e se casavam entre eles ali, e ia virando, como eu comentei com vocês, uma grande miscigenação. Uma cidade com riqueza, mas com luxúria, e com situações assim de, de prostituição, de filosofias, de culturas que misturavam, e isto começou a contaminar a igreja cristã que tinha sido fundada nada mais, nada menos do que o próprio apóstolo Paulo. E ele, então, amigos, um dia que você for ler um pouquinho essa carta, ele foi lá, você vai ver que tem algumas coisas muito específicas da época. Mas há um ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que era um dos aspectos que o apóstolo Paulo estava tentando explicar e destacar para os cristãos de Corinto, e eu diria para os cristãos da live de quarta-feira hoje, de Toronto a São Paulo, que já cumprimentei aqui,
de Salvador a Guarapuava, obrigado, de Campinas a Tatuí, e assim a gente poderia. Olha, esta mensagem, ela parece ter muito a ver com os dias de hoje. Aonde você está aí, Agenor, em Minas, e quem está nas grandes cidades, eu acho que tem uma comparação com a realidade. Era uma grande cidade para o tempo de Corinto, né? Havia uma coisa, as pessoas estavam começando a confiar mais nas filosofias humanas do que na sabedoria de Deus. Este foi um dos pontos centrais, aliás, desse capítulo 2, e o apóstolo Paulo argumentou nessa direção, comparando o que é confiar na fragilidade do pensamento humano, nos erros humanos, comparado com a profundidade e assertividade da sabedoria que vem de Deus. Amigos, anos-luz, para usar um tema da semana passada. E é neste contexto que o apóstolo Paulo colocou aquele texto. Deixa eu voltar aqui para vocês com esta imagem. Imagine a grandiosidade de Corinto, vocês podem ver aí. Aliás, olhando aquelas colunas que eu mostrei da imagem de hoje, da foto de hoje, né? Você imagina a grandiosidade da Acrópole, que é a parte mais alta, de onde está a visão dessa ilustração aqui de Corinto. Que grandiosidade! Mas as pessoas estavam se apegando mais aos pensamentos e filosofias e- humanas do que as de Deus. E neste contexto, olha só, o apóstolo Paulo então diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. E o que impressiona quando ele vem falando do contraste entre o pensamento humano e a grandiosidade do pensamento e da sabedoria de Deus, o que impressiona é o seguinte: olha o verso seguinte, a sequência deste texto que eu acabei não revelando na semana passada, mas deixei para hoje. Aliás, até antes, veja que esse destaque do olho, da visão, do ouvido, da mente, do coração humano, ele, num primeiro momento, e como eu fiz semana passada, ele foi aplicado num contexto material, num contexto biológico, no contexto do universo, aquilo que Deus criou e que a gente ainda vai conhecer na eternidade de uma forma maravilhosa. Mas no contexto ele também estava especialmente aplicando não a uma visão biológica das coisas, mas uma visão espiritual. Por isso que ele fez uma coisa muito interessante. Olha a sequência do texto como eu ia comentando. Verso 10 agora. Antes era o 9, agora o Deus, 10. E ele diz assim: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, e aqui a palavra é uma referência ao Espírito Santo. Amigos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele vem falando assim: olha, nós não podemos nos apegar ao pensamento humano, esse é falho. Quando a gente traz para os nossos dias aqui nas cidades que eu mencionei, no mundo que a gente está vivendo, nós estamos permeados pelo pensamento humano que é essencialmente fundamentado nas fake news, nas mentiras, e todo tipo de ilusionismo que se aparece à nossa frente hoje. E o apóstolo Paulo veio falando assim: olha, na época de Corinto, gente, anos 50 depois de Cristo, olha quanto tempo se passou e parece que a realidade ainda é a mesma. E ele diz assim: como é que vocês podem se apegar a filosofias humanas que são tão perecíveis e tendo à disposição de vocês a palavra de sabedoria da Bíblia? E aí ele continua num argumento tão interessante que assim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem passou a imaginação humana, é o que Deus nos preparou. E aí em seguida ele fala, e revelou. Aí quando a gente olha assim, mas como revelou? Se a gente não tem ainda todas esses universos que eu mencionei na semana passada, nós vamos conseguir ver na eternidade.
aqui ainda não. E ele estava se referindo aqui. Então, quando a gente olha o contexto deste texto, nós vemos claramente que ele estava se referindo a uma visão espiritual e não uma visão biológica. E aí, amigos, eu estava lendo justamente nessa Bíblia que nós recomendamos aqui para vocês. Me permitam abrir aqui uma coisa assim tão impressionante na continuidade. Ele, ele diz claramente, deixa eu encontrar aqui um dos textos. Olha, que a mente humana secular, a mente humana que está focada somente nas filosofias humanas, ela não consegue ver as coisas espirituais que Deus reservou, que nem passou na imaginação humana. Elas são loucura para as pessoas que não a conhecem. E aí ele tem um texto que diz assim: olha, quem não tem o Espírito Santo não consegue, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. São loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas somente espiritualmente. Acabei de ler um trecho aqui, na sequência do capítulo. Em outras palavras, esse texto nos leva a compreender uma coisa. As coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. E se nós nos colocamos nas mãos de Deus, buscando ter uma visão espiritual das coisas, nós conseguiremos ver aquelas maravilhas que o olho biológico não vê, que estão reservadas e foram reveladas para aqueles que buscam espiritualmente. Meus amigos, existem duas formas. Eu já falei algum momento lá numa live para trás. Nós temos duas formas de ver as coisas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no planeta em que nós vivemos. Nós estamos olhando as coisas acontecendo, tantas coisas impressionantes, negativas, em grande parte, positivas também. Nós temos duas formas de ver tudo que está acontecendo ao nosso redor: sobre uma ótica, uma visão secular ou sobre uma visão espiritual. Sobre a visão secular, eu posso ver assim, puxa, estão acontecendo coisas impressionantes aí, de guerras e de outras tantas coisas na liderança dos países. E eu posso ver isso sobre a ótica política, sobre a ótica econômica. Isso faz sentido também, faz parte da vida humana, sobre a ótica sociológica. Há vários aspectos humanos que eu posso ver o que está acontecendo ao meu redor. Mas quando eu tenho apenas esta visão, que é baseada nas filosofias humanas, eu não vou conseguir ver o que Deus está tentando me revelar com o que está acontecendo ao meu redor. Porque só vê estas coisas quando nós temos uma visão espiritual. E visão espiritual, o apóstolo Paulo deu aqui a dica para nós. A gente alcança quando a gente busca a Deus e tem através do Espírito Santo atuando na nossa mente. Sabe, eu ilustraria para você da seguinte maneira. É, eu imagino assim duas pessoas, que eu quero citar de forma bem genérica. Eu acho que você vai também entender isso. Duas pessoas que passam um dia, uma semana e um mês com tantas coisas boas acontecendo na vida. Uma delas não consegue ver nada além de uma rotina normal da vida, de uma coincidência, das coisas acontecendo. Puxa, que bom que deu certo. Aliás, tive até muita sorte. E esta tem uma visão secular. A outra, que tem uma visão espiritual, ela consegue ver o seguinte: olha aqui Deus atuando na minha vida. Isto aqui é uma bênção. Isto aqui parece que são sinais de que Jesus está voltando. Sem uma mente espiritual, eu não consigo ver as bênçãos de Deus, eu não consigo ver a atuação de Deus. Eu acho que é um percurso normal do mundo, da vida, as coisas vão acontecendo e vão indo.
Percebe essa grande diferença? Aquele que se colocar e buscar a Deus, aliás, como a gente tem feito juntos aqui, amigos, toda quarta-feira, buscando aqui na palavra de Deus, esse poderá, como disse ali o apóstolo Paulo, ver coisas que não passou na mente humana, olho não viu e ouvido não ouviu. Está além do mundo natural. É uma visão espiritual da vida. Por isto, eu, nesta live de hoje, quero convidar vocês a terem essas duas dimensões desse texto que é para guardar no coração. Deus criou um mundo espetacular, físico, biológico, que nós, na eternidade, vamos poder ver algo que nunca vimos, nunca ouvimos e nem imaginamos de tão maravilhoso além do planeta Terra e da parte que a gente consegue observar da nossa região desse universo, da nossa galáxia. Mas Deus revela para nós agora coisas espirituais que somente uma mente espiritual pode alcançar. Por isso que quando eu trago para vocês aqui esta imagem desses papiros aqui, representando a carta do apóstolo Paulo e representando a Bíblia, a palavra de sabedoria da Bíblia, eu queria. Essa imagem aqui faz parte de uma foto que nós tiramos nesse mesmo período, em 1998. Eu queria trazer essa foto aqui para vocês. O menino que representou justamente o apóstolo Paulo nas filmagens que fizemos ali, e junto a umas ruínas da cidade de Corinto. Mas aqui estão expressos nesta foto, amigos, duas coisas. Aqueles que buscam ter uma visão espiritual. Eles buscam a Deus em oração. E eles têm a palavra de sabedoria da Bíblia como referência. Amigos, está aqui. O convite do apóstolo Paulo para nós nesse texto é esse. Vamos buscar uma visão espiritual das coisas que estão ao nosso redor. Como nós conseguimos? Dois caminhos. Essa imagem aqui revela dois caminhos: a oração, buscando a Deus em oração e buscando o que ele diz na sua palavra de sabedoria. Portanto, eu gostaria de encerrar hoje aqui com um simbolismo diferente. Eu comentei aqui com vocês que esta é a nossa imagem desse episódio 2, né? Eu coloquei aqui no início, tá aqui essa imagem, né? Cidade de as ruínas de Corinto. Aliás, essa imagem ela fala ao nosso coração pelo seguinte: se nós fundamentarmos a nossa vida nas filosofias humanas, e são muitas, e parece que aumentaram muito mais, a nossa vida ela irá por esse caminho, o caminho das ruínas. Não é sustentável. O que ficou da antiga cidade de Corinto? Essas ruínas. Bonita para se ver sobre uma ótica da arqueologia, mas que pena que perdeu seu brilho porque se fundamentou nas filosofias humanas. E eu gostaria de fazer uma coisa diferente aqui hoje, Gatinho. Eu gostaria de retirar essa imagem como a imagem principal do segundo episódio. Vou deixá-la aqui do lado. Porque eu gostaria de trazer e deixar na nossa mente uma segunda imagem. A imagem que nos leva a ter uma mente espiritual, que é aquela que busca a Deus em oração, é aquela que busca na palavra de sabedoria a mensagem para nos guiar na nossa vida. Portanto, hoje, em caráter especial, eu quero substituir a primeira foto por esta daqui. E esta foto, que representa a busca que a gente deve ter a cada dia na nossa vida. E a oração pessoal, e aqui eu tenho também um dos rolos utilizado nas filmagens em 1998. Acabou ficando aqui, e ele fica sempre aqui no nosso escritório, representando
a palavra de sabedoria da Bíblia. Que Deus nos ajude a termos uma visão espiritual das coisas que estão ao nosso redor, a buscá-lo em oração e a estarmos sempre conectados com a Sua palavra. E assim a gente vai poder ver coisas neste mundo que o olho humano secular não viu, nem o ouvido ouviu e nem mesmo passou na imaginação humana. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, queremos de maneira muito especial te agradecer porque um dia o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos cristãos lá de Corinto, dando mensagens maravilhosas, e entre elas este texto que fala muito ao nosso coração. Que a gente possa aplicar para os nossos dias de hoje, onde quer que estejamos, sobretudo para estarmos nos preparando para a breve volta de Jesus e para a eternidade, onde também veremos coisas maravilhosas que jamais imaginamos. Abençoe a cada um de nós aqui desta live e que a gente possa alcançar esta visão espiritual através da oração sempre e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Netinha, Netinha está aqui do meu lado nesse novo ambiente de 2025, né? Vou pedir para você chegar um pouquinho mais para cá. E só ajeitando aqui um pouquinho. Isso, perfeito. E aqui está. Mudou de lado. Ah, É mesmo. bem observado, nem estávamos conectados nesse detalhe, né? Ah, uma surpresinha aqui das fotos, né? Eu sabia Relembrando, dessa, eu não sabia da outra. deixei reservado como uma surpresa, porque que momentos especiais nessa filmagem, 98 já. 1998. Bom, nem vamos falar muito mais É. de tempo assim, Ixi. porque senão a gente vai revelando que já ultrapassamos essa fase de alguns anos de vida, né? De 20? De 20. Bom, amigos, mais um comentário. Gostei muito disso que você falou hoje à tarde, quando você comentou de que é impressionante como um pequeno texto da Bíblia pode ter tanta profundidade e às vezes ângulos diferentes, e a gente Visões diferentes. precisa visões diferentes, aplicações É, que vão, como disse aqui nessa temporada, né, que falam ao nosso coração, né? Por isso vale a pena a gente estar sempre buscando se aprofundar um pouco mais nessa palavra de sabedoria. Esse texto, para mim, é. está entre os textos de destaque da Bíblia.